Muito bom dia, nação. Logo cedo já estamos aqui trazendo as últimas informações do Flamengo para vocês na manhã desta terça-feira. O Flamengo está movimentando o mercado da bola e tem muitas notícias hoje aqui para vocês. Tem o João Guilherme trazendo a atualização da contratação do jogador Alan. O Flamengo está praticamente fechando o negócio com o Atlético Mineiro. Tem também o Vene Casagrande trazendo as informações sobre o mercado da bola no Flamengo, as mudanças que estão acontecendo no treino do Flamengo. Tem o Theo José também e tem a declaração do Marinho, que saiu do Flamengo. Ele deixou uma declaração na madrugada de segunda para terça-feira e nós vamos analisar tudo isso aqui no nosso canal. Mas faz o seguinte, nação, já chega aqui explodindo o dedo no like. Vamos bater uma meta de 2.000 likes para esse vídeo. Eu preciso da força da torcida do Flamengo. E se você ainda não é inscrito no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, porque aqui todos os dias nós vivemos notícias e informações do Flamengo. E olha só um dado importante, quase 60% das pessoas que assistem os vídeos aqui no nosso canal ainda não estão inscritas. Se você é flamenguista de verdade, vai rapidinho, aperta o botão vermelho e se inscreva. Faça parte aqui do nosso canal, porque aqui vivemos Flamengo, tá certo? E vai nos comentários e escreva, você apoia a contratação do Alan? Porque o Flamengo vai aumentar a oferta para trazer o Alan. Inclusive o João Guilherme falou que o Alan será o novo reforço do Flamengo e é questão de tempo. Vamos analisar nesse momento aqui, então. Então, vou deixar os créditos ao canal S1 Live, ao canal SBT Esportes e ao canal do ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos então para as últimas notícias do Flamengo. Muitas informações do Rio de Janeiro, as coisas aí acontecendo. Então traga pra gente. Boa noite, Vene. Boa noite, Theo. Boa noite a todos da bancada. Pois é, muita coisa acontecendo aqui no Flamengo. Marinho de saída, agora oficialmente não é mais jogador do Flamengo. Ele assinou a rescisão de contrato nessa segunda-feira, se despediu do Flamengo e está a caminho do Fortaleza. Vai assinar um contrato válido por 30 meses com a equipe Fortaleza, uma proposta muito boa que o jogador recebeu. O jogador até tentou receber algo do lado do Flamengo, que ele tem de direito até dezembro, mas não deu muito certo. O Flamengo aceitou a rescisão de forma amigável, pagando apenas o salário de junho de forma integral, verbas rescisórias normais, como 13º proporcional, férias proporcionais e multa de 20% do FGTS. Além disso, Theo, o Flamengo recebe um valor do Fortaleza pela liberação imediata do atleta no valor de $400 mil, cerca de R$2 milhões. Outro jogador que tem contrato até dezembro, que pode sair em breve, é o Rodrigo Caio. Ele foi procurado pelo Cruzeiro, o Cruzeiro tem interesse na contratação do jogador, mas até o momento as negociações não avançaram, porque a proposta salarial apresentada pelo Cruzeiro até o momento não agradou. Mas, de fato, é um jogador que não está nos planos do Flamengo para a próxima temporada. O Flamengo não tem o desejo de renovar o contrato dele. Flamengo e o técnico Jorge Sampaoli aproveita aí a pausa da data FIFA para trabalhar no treino e para chegar ao que ele gosta, o amor pelo balão. Calendário paralisado, dias livres de trabalho. Enfim, Jorge Sampaoli tem o ingrediente mais precioso em mãos do futebol brasileiro: tempo. Talvez suficiente para moldar o Flamengo mais ao seu estilo de enxergar a vida, o jogo, a bola. Mucho respeto por la bola. La bola, yo no quiero que o Tim Miguel repase, que regale la bola al rival, que pierda una posesión en un juego. No quiero. Porque la bola es mía. Entonces no quiero que la tenga otro. Quiero tener yo. Quiero tener la bola siempre. Na cabeça desse argentino de 63 anos, ter a pelota quase a todo tempo é fundamental, essencial para completar a ideia do time protagonista que deseja formar. Em 2 meses de clube, já houve espaço para evolução? O técnico deseja mais. Hoje, o Flamengo é o 4º clube com a maior posse de bola da Série A desde a chegada do novo comandante. Ainda atrás de Fluminense, Atlético Mineiro e São Paulo. No time de Sampaoli, o jogador tem de ser cobrado pelo cuidado com a bola. La religión es jugar fútbol tiempo todo. Pero mi obligación es que en mi paso a torcida do Flamengo reprima eso, reprima que un jugador no cuide la bola,
no se la dé al rival, no tire la bola fora. Nunca. Na troca de passes, a equipe também está atrás de Fluminense e São Paulo. Há margem para muita evolução. Principalmente em um time que compartilha há anos o gosto pela posse, que tem Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro e ainda busca Alan e De La Cruz. Chegue quem chegar, que saiba logo, no reino de Sampaoli há uma regra: paixão pela bola. O Marinho, 33 anos, não é mais jogador do Flamengo, contrato rescindido de forma amigável. Em contato com a ESPN, o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, confirmou o acerto com o Marinho. O contrato com o time cearense será firmado até dezembro de 2025. O presidente ainda confirmou que Marinho foi um pedido do técnico Vojvoda por se tratar de um jogador forte no 1 contra 1 e também ser um bom finalizador. Então, pessoal, passando aqui mais uma forma como um esclarecimento, né, a respeito de tudo que aconteceu, tudo que vocês viram, vocês leram na internet, ao meu respeito. E algumas coisas eu vou pontuar aqui. Vivendo esses dias aí de uma forma totalmente diferente, me calei porque acredito que o silêncio é a melhor resposta para tudo, mas que às vezes a gente tem que falar o que realmente acontece. E nesses dias aconteceram tantas informações e eu me calei. Mas não vim aqui atacar ninguém, mas vim aqui passar o que realmente aconteceu em meio a tudo isso. É triste ler algumas notícias, algumas inverdades que não condiz com a minha pessoa, com o meu caráter. Dia 22 teve uma viagem para o Chile, né, onde nos apresentaríamos às 9 da manhã. Quem não jogou, os atletas que jogaram se apresentaram às 15 horas. Né, se apresentava diretamente para a viagem. No treino da manhã, eu senti um desconforto no coletivo contra a equipe sub-20. Né, e após isso, fui atendido pelo médico, fui no departamento médico, ser avaliado e pedi apenas um exame antes da viagem, né, a respeito, né, do que tinha acontecido. Né, em meio ao tempo, passar o tempo, e aí eu não consegui fazer o exame no momento ali, e na viagem acabaram o pessoal da comissão chegando e me chamaram, falaram, você tem que viajar, e eu falei que não tinha exame, eu estava sentindo dor ainda, e não tinha o porquê eu viajar com dor e tal, e acabei ali falando que isso não teria como eu viajar sem exame médico. Resumindo, uma atitude totalmente imatura, infantil da minha parte. Então, toda ação gera uma reação. Acabei não viajando, fiz exame no dia 23, apareceu um edemazinho ali, eu ainda constava dor, né, no adutor. Enfim, as coisas aconteceram, as informações saíram. Isso, na segunda-feira, no meu aniversário, saiu a notícia que eu tinha sido afastado. Porém, na sexta-feira, eu já fui noticiado que eu seria afastado. Mas enfim, eu não quero colocar a culpa em ninguém, não quero me fazer de vítima. Foi uma atitude em meio a alguns problemas particulares, a situação também de não estar jogando, e isso acabou eu, de uma forma equivocada, tomando essa decisão. E tudo que aconteceu após isso me machucou, me deixou mal, me deixou triste, fui afastado, fiquei longe dos treinamentos, longe dos meus companheiros, de uma vida, aquilo que sempre eu fiz, aquilo que eu sempre me dediquei. Mas o que para mim também é mais importante é salientar isso, né? Que os erros não definem a minha carreira, não definem a minha pessoa, não definem o meu caráter. Então, eu não vou conseguir acertar 100% em tudo. Eu sou ser humano como qualquer outro e vai cometer erros, mas a gente tem em nossa cabeça o quanto que a gente é humilde e reconhecer erros. Então acho que isso de mim, eu sou um cara totalmente que consegue visualizar isso, em meio a tudo isso que passou, com a cabeça e um pensamento totalmente diferente hoje, né, de algumas atitudes que eu cometi. Essa atitude
em especial, né? Então que não foi nada além, né? Até porque a minha conduta dentro do clube fala por si só, né? Nunca cometi nada de errado, sempre fui exemplar, né? Dentro do meu trabalho e assim que é. E outra coisa também é que a respeito disso, errei, mas eu sei que a minha vida é isso. Eu nasci para jogar futebol e continuo em busca do meu sonho. Para deixar claro também que eu não coloquei o Flamengo na justiça, eu apenas notifiquei com a minha advogada, porque eu queria ser reintegrado, queria voltar a treinar, a ficar à disposição do clube. Eu entendo a chateação do torcedor, né, que aquilo que ele lê, ele acredita, mas eu jamais faria isso, jamais colocaria o clube na justiça, independente de qualquer situação. Eu apenas, como atleta profissional, jogando no clube que eu sempre sonhei em estar, né, sempre sonhei em jogar, abrir mão de dinheiro para jogar no Flamengo, para viver um sonho meu, da minha família, e aqui sim, realizei o sonho de ganhar a Libertadores, ganhar a Copa do Brasil. Nada melhor do que você conseguir realizar sonho vestindo a camisa na qual a sua família sempre sonhou. A instituição Flamengo, que é grandiosa e que está acima de jogadores, treinadores, comissão técnica, diretores, porque a instituição ela é para sempre, né? E o Flamengo continuará sendo grande, sendo gigante. E em meio a tudo isso, desculpa ao torcedor que se chateou. Quero agradecer, dizer que eu vivi um sonho, realizei sonho aqui no Flamengo e desejo toda a sorte do mundo a esse clube, agradecer, né, a toda a comissão, agradecer a todos os atletas e aos funcionários do clube, né, que dia a dia me encontram, que dia a dia falam comigo e sabem o meu caráter, sabem a minha pessoa e que eu possa, né, seguir a minha vida, fazendo o meu melhor, me dedicando, porque eu nasci para jogar futebol. Então é isso, pessoal. Essa é a minha mensagem que eu tenho para passar para vocês. O Flamengo é gigante. O Flamengo está na minha história. Eu estou na história do Flamengo. Aquilo que eu sonhava, conquistar a Libertadores, a Copa do Brasil, vestindo o manto sagrado. Então é isso. O Flamengo vai continuar sendo grandioso e vamos que vamos. Hoje o Flamengo retomou os treinos, está de olho na partida contra o Bragantino, esse jogo na próxima quinta. A reportagem é da querida Alcilene Brito. Fala, Alce. O rubro-negro segue a preparação para essa semana que tem a volta dos jogos. E com foco no primeiro compromisso contra o Bragantino. Ao longo da última semana, o técnico Jorge Sampaoli trabalhou muito a parte técnica com o elenco e também a recuperação de jogadores. Gabigol e Matheus França, por exemplo, treinaram separados do restante do grupo. A dupla passou por processo de recuperação muscular, já que sofreram com lesões na sequência pesada que o Flamengo enfrentou antes da pausa para a data FIFA. Os dois vivem a expectativa de viajar para Bragança Paulista na quarta-feira. Outra boa notícia é que o lateral direito Mateuzinho, em recuperação de fratura na tíbia da perna esquerda, deve iniciar o processo de transição no campo. O técnico Jorge Sampaoli vai aproveitar mais esses dias para implementar o estilo de jogo dele. A característica do comandante tem sido bem recebida pelos atletas que estão vendo os resultados refletirem dentro de campo. O Flamengo tem treino até quarta-feira pela manhã e depois viaja para enfrentar o Bragantino na quinta-feira às 9h30 da noite. Depois o time volta para o Rio e já tem uma nova viagem para São Paulo no sábado para enfrentar o Santos na Vila Belmiro no domingo. Tem drone com interesse do Cruzeiro no Rodrigo Caio, é isso? Informação bem importante, inclusive acabei de receber aqui qual é a proposta do Cruzeiro para o Rodrigo Caio. Qual é a ideia do Cruzeiro? É ter o jogador nessa janela de transferência. O Cruzeiro sabe que o jogador não está sendo utilizado no Flamengo, inclusive tem contrato apenas até dezembro, ou seja, pode assinar um pré-contrato agora e sair de graça em dezembro. O Flamengo não tem interesse em renovar com o Rodrigo Caio, respeita a história dele. Quando termina o Rodrigo? Em dezembro. Acaba em dezembro. Não tem interesse em renovar o contrato, até porque o jogador que não está sendo utilizado pelo técnico Sampaoli não dificultaria uma saída nessa janela, mas o Cruzeiro teria que se acertar com o Flamengo também, porque o Flamengo, obviamente, vai querer receber algo, pelo menos alguma coisa para poder liberar o Rodrigo Caio nessa janela. O Rodrigo Caio recebeu a proposta do Cruzeiro, recebeu há poucos minutos, é uma proposta saindo agora do Flamengo e fechando o contrato até o fim de 2024, e o Cruzeiro,
com o ok do Rodrigo Caio, vai enviar um médico aqui ao Rio de Janeiro para analisar as situações clínicas do jogador, que a gente sabe que passou por muitos problemas físicos nas últimas temporadas. E repito, para mim é um ídolo na história do Flamengo, mas de fato chegou o momento que precisa dizer adeus. Não está sendo utilizado, o próprio São Paulo já deixou isso claro, que não vai usar mais o Rodrigo Caio, serão poucas oportunidades para o jogador. Eu acho que para o Flamengo seria até uma boa liberar nessa janela de transferência, porque aí você abre uma brecha na folha salarial, porque o Rodrigo Caio não custa barato para o Flamengo. Por que ele não está sendo utilizado, ô Pedrosa? Olha, porque Fernanda, a gente sempre acha, nesse tempo todo, que por algum momento que o Rodrigo está fora, é por uma questão clínica ou física, e geralmente ela é decorrente do pós-clínico, né? Ele precisa de um tempo para retomar o seu vigor físico e tudo mais. Mas por que agora ele não está sendo utilizado? Fernanda, a carreira do Rodrigo Caio, infelizmente, ela é marcada por esses problemas físicos, problemas de lesões, problemas de insegurança, e não por isso ele não foi para a Europa. Ele não passou no exame lá na Espanha. Tanto Barcelona quanto Valência queriam o Rodrigo Caio, porque nível técnico ele tem para ser jogador de seleção brasileira. Isso aí ninguém discute, ninguém nega. Muito pelo contrário. Inclusive em 2019, quando ele performou fisicamente, ele conseguiu ser um dos melhores zagueiros do Brasil. Nesse momento, depois ele teve outra lesão, e no próprio Flamengo, hoje tem jogadores jogando mais do que o Rodrigo Caio. Tem jogadores mais confiáveis fisicamente e que tecnicamente são do mesmo nível do que o próprio Rodrigo Caio, que são os casos de Fabrício Bruno, o próprio Davi Luiz, o Léo Pereira, entre outros que a gente poderia citar aqui. Então, no final das contas, eu entendo que essa saída do Rodrigo Caio, que eu concordo com o Vene, é o ídolo na história do Flamengo, Sim. vai ser bom para os dois lados, porque hoje ele está sem espaço e no Cruzeiro, muito provavelmente, ele vai ter a oportunidade de desempenhar seu futebol. Inclusive, sobre o Rodrigo Caio, antes mesmo de ele chegar ao Flamengo, ele teve um problema físico que fez com que ele não fechasse com o Barcelona. Eu falei isso aqui agora. Poucos torcedores lembram disso, então é bom isso ressaltar, porque muita gente acha que o Rodrigo Caio só teve problema físico no Flamengo. Não. Muito pelo contrário. Antes de chegar ao Flamengo, ele já tinha alguns problemas físicos. O Flamengo, em 2019, depois de uma série de exames, decidiu apostar no Rodrigo Caio. Deu certo em 2019, mas foi apenas em 2019, infelizmente. Não por culpa do jogador, nem por culpa do Flamengo, por culpa de ninguém. Aconteceu. Ele teve problemas físicos, aconteceu. Eu acho que agora, repito, seria um bom momento para ele dizer adeus Flamengo, encerrar o ciclo dele pelo Flamengo por cima. Ele deixa por cima. A gente fala tanto, né, Veni, aqui, da dificuldade que às vezes essa gestão do Flamengo tem de encerrar esses ciclos. Às vezes até por aquela misturinha de gratidão, que eu nem acho isso tão ruim, porque vocês sabem que o meu coração fala muito alto quando a gente internamente entende da história daquele jogador dentro daquele clube. Por exemplo, no caso do Bruno Henrique, eu acho um absurdo não ter renovado ainda. Que se lasque como ele vem. O cara fez muito, entregou tudo, se machucou com a camisa do Flamengo, mas por isso que eu não sou gestora, eu sou aqui apresentadora da SBT, entendeu, Pedrosa? Graças a Deus. Por isso que o milionário é o John Dexter, não sou eu, aí. Entendeu, ô Pedrosa? Então, assim, isso já faz um movimento de que realmente foi encerrado esse ciclo. Agora, olhando o outro lado, é interessante hoje para o Cruzeiro levar esse jogador? O que você acha, a sua opinião? Olha, eles não vão mandar um médico aqui à toa, né? Eles vão mandar um médico justamente para acompanhar e saber, cara, vale a pena fazer essa contratação? Hoje o Cruzeiro, ele tem um treinador que é muito inteligente, que é o Pepa, não à toa, acho que ele tem conseguido até arrancar um pouco mais do Cruzeiro do que esse próprio elenco tem de desempenho para apresentar. Eu acho que assim, trouxe o médico, se o Rodrigo Caio estiver bem, se o Rodrigo Caio realmente estiver tendo uma sequência regular, eu acho que ele pode ajudar muito o Cruzeiro, porque, repito, futebol no pé ele tem de sobra. Eu ganhei um zagueiro maravilhoso com o time achando que ele não prestava mais. O nome dele é Vitor Cuesta. Eu tô amando que ele não estava mais prestando em outro time, né? Ele pode chegar e encaixar no Cruzeiro. Mas aí, pelo lado do Flamengo, Vene, o Flamengo vai precisar trazer um zagueiro para ocupar esse espaço do Rodrigo Caio, ou ele não estava nem tanto sendo usado, que ele já não era nem mais uma opção, não vai fazer, entre aspas, nesse momento, como uma opção? Independentemente do Rodrigo Caio, a ideia do Flamengo, da diretoria e até mesmo do São Paulo, eu acho que é muito mais a ideia do São Paulo é ter a contratação de um zagueiro que atue pelo lado direito. Então tem Tem essa intenção, não é prioridade. A prioridade continua sendo um volante, que é o Alan, que a gente pode falar também sobre isso, e um meio-campo, que é o Meia de la Cruz do River Plate, uma situação extremamente complicada. Mas se surgir uma boa oportunidade de mercado nessa janela de transferência de um zagueiro que atue pelo lado direito, o Flamengo vai fazer a contratação. Repito, independentemente do Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio não será utilizado. São Paulo já deixou isso claro. Nada contra o atleta, mas no esquema de jogo, de fato,
Se a gente for parar e analisar o esquema de jogo, o estilo de jogo do Sampaoli, que é de muita intensidade, eu acho que o Rodrigo Caio não tem mais espaço nesse time. E o Alan? Teve O Alan é o alguma seguinte, atualização é uma nesse novela. drone? Essa novela Estamos vendo. aí- Há quanto tempo que a gente está dando isso aqui, Venido? Nossa, 2 muito semanas? tempo. Mais, pô, tem mais de um mês já. Tem mais de um mês. Caramba. Mas assim, é uma novela justa de acontecer, porque a gente está falando de Flamengo e Atlético Mineiro e de um jogador que para muitos lá no Atlético Mineiro é o principal jogador do elenco, atrás do Hulk. E de fato é. E o único empecilho hoje que faz o Atlético Mineiro não vender é por ser o Flamengo. Porque se fosse qualquer outro clube, o Atlético Mineiro já teria vendido. Por quê? É muito difícil o Alan, muito tempo parado, porque ele está parado desde março por conta de um problema na coluna, recebeu uma proposta de 9 milhões de euros. O Flamengo está a fim de pagar 9 milhões de euros num volante de 26 anos. Eu te pergunto, fora o Palmeiras e o Flamengo, qual outro clube pode fazer uma proposta como essa ao Atlético Mineiro? E por ser um rival direto, o Atlético Mineiro cozinha a situação, mas sabe que está numa sinuca de bico, porque está vivendo problemas financeiros sérios após a queda da Copa do Brasil. Precisa fazer receita com venda de jogadores. Então eles ficam esperando, segurando a situação, sabendo do interesse do Flamengo, que é um interesse muito grande pelo técnico Sampaoli, que é apaixonado pelo futebol desse jogador, trabalhou com ele em 2020 lá no Atlético Mineiro, e o Atlético Mineiro está aí na esperança, sonha em ter uma proposta do exterior. Muito difícil de acontecer. E o Flamengo, sabendo do desejo do jogador, que já topou a proposta salarial, e repito, é uma proposta salarial de aumento de 25% que ele recebe hoje no Atlético Mineiro. Contrato longo. Então o jogador quer. O Atlético Mineiro está com dificuldades financeiras. O Flamengo quer muito. Para mim é questão de tempo o Flamengo conseguir essa contratação. Flamengo e Atlético Mineiro, na sexta-feira retrasada, sem ser essa passada, o Flamengo e o Atlético Mineiro tinham avançado muito para fechar a negociação. Tanto que, internamente, dentro do Flamengo, existia uma expectativa do Alan já se reapresentar, né, já se apresentar ao Jorge Sampaoli durante a semana, depois da volta dos 2 dias que o Flamengo deu de paralisação, para já começar a fazer exames, começar a fazer a transição para o campo, já começar a treinar com o grupo. Acontece que, nesse intervalo, o Atlético Mineiro empata com o Bragantino, tem uma treta lá no vestiário do Atlético, enfim, o Kudê fica nervoso, fica chateado, enfim, a dirigente também se envolve, enfim, e aí acontece aquilo, o Kudê fala que meio que se despede, meio que se não se despede, vai para a Argentina, ninguém sabe se o Kudê vai ou não, e o Atlético tem um problema novo. Então, é o carro batido lá do João. O Atlético vira e fala, Flamengo, cara, eu preciso resolver isso aqui primeiro. Questão de prioridade. Primeiro, a janela nem abriu, quanto mais está fechando. Talvez, se a janela fechasse na semana passada, talvez esse assunto virasse prioridade, Flamengo e Atlético correriam para fechar. Mas a janela nem abriu, quanto mais fechar. Né? Uhum. Então, a prioridade do Atlético era resolver a situação do Kudê e procurar um substituto. Tanto que o Atlético conversou com técnicos no mercado, chegou a conversar com o Bruno Lage, por exemplo, português, e aí teve o poder de convencimento de tirar o Filipão, que uma semana antes tinha dado entrevista falando que não treinaria time brasileiro, né? E aí é outra questão que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, que eu quero falar sobre isso também. Mas, enfim, então o Atlético foi resolver a situação de técnico. Eu conversei com várias partes envolvidas na negociação e o que me passaram foi isso. Aconteceu uma coisa que para o Atlético é prioridade, que era a questão do técnico, que é normal falar, Flamengo, dá uma segurada aí. Fora isso, é claro que internamente, se o Atlético Mineiro pudesse escolher, o Atlético Mineiro não venderia para o Flamengo. É claro que se o Atlético Mineiro poderia escolher, o Atlético venderia o Alan para o exterior. Por quê? Porque o Flamengo, querendo ou não, é um rival regional do Atlético. O Flamengo é um clube que disputa os títulos e o Atlético tem pretensão de disputar os títulos. Então, você, querendo ou não, está reforçando um rival das mesmas competições que você disputa. Então, é claro que se pudesse, a opção seria essa. Só que, Alan, então, por isso o Atlético está travando? Não, porque, primeiro, o Atlético não tem nem sondagem de outros clubes de fora, pelo Alan. Até porque é difícil alguém oferecer o que o Flamengo está oferecendo por um jogador que bateu e voltou na Europa, e eu não estou falando isso tirando nenhum mérito do Alan, estou falando porque é a visão de muitos clubes da Europa. Clubes da Europa têm um pé atrás com alguns jogadores. Isso serve para Gabigol, para Pedro, para vários. Tem um pé atrás com um jogador, às vezes, que bate, meio que bate e volta. O Alan,
ele foi jovem para o Liverpool, para a base do Liverpool, ele chegou a ser emprestado na Europa e ele só veio aparecer mesmo quando foi emprestado para o Fluminense. Então, e o Alan tem 26 anos, já é uma idade que a Europa, você tem que se destacar de uma forma incrível para você ir para a Europa, ainda mais por valores relativamente altos, ou você tem que acontecer o que aconteceu com o Gerson. O Sampaoli conhecia muito o Gerson, o Sampaoli sempre quis trabalhar com o Gerson, e aí o Sampaoli foi para o Olympique de Marseille e quis o Gerson. Então, essa é a situação. Por exemplo, se o Koudé acerta com o clube europeu e o Koudé quer o Alan, aí é uma coisa, mas fora isso, é diferente. Então, é difícil vir uma proposta de fora. Não quer dizer que não possa vir. Pode chegar uma proposta pelo Alan de fora, pode chegar uma proposta pelo Gabigol, pelo Pedro, mas já é a idade que já é difícil. De fora que eu digo Europa, especificamente, né? Outro ponto, o Alan não joga desde março. E eu acho que o Flamengo só está indo no Alan porque o Alan é um jogador que estava no radar há muito tempo, é um jogador que o Sampaoli conhece muito, então é uma aposta, mas não é normal, principalmente na Europa, contratar um jogador que está parado desde março. Então, ou seja, nada indica, não quer dizer que não possa acontecer, nada indica que chegue uma proposta da Europa, por exemplo, para o Alan. Nada indica. Então, o Atlético tinha como prioridade resolver a questão do técnico. Resolvido isso, volta a conversar com o Flamengo. É claro que o Atlético poderia ter esperança de chegar a outra proposta, mas sabe que é muito difícil. Então, a tendência, conversando com pessoas envolvidas na negociação, a tendência é que a negociação concretize, que a negociação saia. O Atlético Mineiro precisa negociar jogadores. Todos os clubes brasileiros normalmente precisam. O próprio Flamengo, que muita gente fala da saúde financeira do Flamengo, vira e mexe a gente vê Marcos Braz, ou outros dirigentes dando a declaração, o clube precisa vender também. Então, enfim, se o Flamengo, que hoje talvez seja o clube mais estabilizado do futebol brasileiro, ao lado do Palmeiras, se esses clubes precisam vender, o Atlético Mineiro é claro que precisa. O Atlético Mineiro tem agora a questão do estádio, tem contas para pagar aí de credores que estão cobrando na justiça. Então, enfim, o Atlético está precisando fazer dinheiro. Então, a tendência é o negócio sair. Então, não houve recuo. Estou falando das informações que eu tenho, respeitando as informações de todos os colegas. Não houve recuo, não houve, com o Flamengo não vou, não o Filipão não abre mão do Alan. Não, é claro que se o Filipão pudesse, ele contaria com o Alan, até porque o Filipão deu uma declaração, a primeira declaração dele, eu acho, depois do Atlético anunciar, dizendo que sabe da situação do Atlético, sabe da situação financeira do Atlético. Então, se o Filipão sabe, é claro que ele falou assim, já que a gente não vai poder ir forte no mercado, se de repente não perder esses jogadores, mas ao mesmo tempo o Filipão sabe que o Atlético precisa fazer dinheiro. Então, não recuou, a negociação não vai acontecer, não. O que me passaram é exatamente isso. O Atlético teve outra prioridade, e nessa prioridade falou, Flamengo, espera aí porque eu tenho que resolver aqui. Resolveu. A tendência agora é a negociação voltar a andar e contatos já voltaram a ser feitos nessa semana. Então, essa é a situação atual do Alan. Não sei se eu fui feliz aí, João, na comparação com o carro batido aí, mas era para a galera entender, né? Não, e muitas vezes quem não participa dessas negociações, né? No caso o torcedor, que fica muito ansioso, acha que é a mesma coisa que ir na esquina ali comprar um pão, né? Vou ali comprar um pão. Não é assim. Existem muitas situações envolvidas, muito dinheiro, interesses, comissões, vontade do jogador, vontade dos clubes. Agora, tudo isso que você falou é o panorama, né, da negociação. Agora, eu acho que um elemento pode travar o negócio, que é a rivalidade. O torcedor do Atlético Mineiro prefere ver o Galo devendo 1,5 bilhão de reais, afundado em dívidas, com incertezas, inclusive, em relação lá à liberação de algumas coisas em relação ao seu novo estádio, do que vender o Alan para o Flamengo. Venderia para outro lugar, para outro time. Agora, para o Flamengo, é o final do mundo para os atleticanos. Eu costumo dizer o seguinte, pelo que eu acompanho lá. O Cruzeiro é o rival
local do Atlético. É o time que tem aquela rivalidade. Mas o time que o atleticano odeia é o Flamengo. Então, estar numa situação ruim financeiramente, como o Galo está, e vender um dos seus principais jogadores para o Flamengo, que é um rival direto, daqui a pouco, eles podem se encontrar na Libertadores da América. Na Copa do Brasil, não mais, porque o Atlético já saiu. Mas na Libertadores eles podem jogar, podem se enfrentar. Daqui a pouco eles podem estar disputando uma liderança do Campeonato Brasileiro. Já imaginaram o Alan do lado do Flamengo e, como bom jogador que é, melhorando, acrescentando a esse time do Flamengo? Então, a condição é essa que o Alan passou. Eu acredito que a negociação vai sair, né? Porque a rivalidade, ela atrapalha, ela trava, mas na situação que o Atlético está, e um ponto que é fundamental nessa história, Alan, o jogador quer vir para o Flamengo. É isso aí que vai fazer a diferença. E que vai superar, inclusive, a rivalidade. Porque para a diretoria do Atlético, vai pegar muito mal com a comunidade atleticana vender um jogador para o Flamengo, né? E o dirigente pensa muito nisso. Pô, eu vou vender, eu vou pegar o dinheiro aqui, mas eu vou ficar mal com a galera. Porque a galera não admite isso. Vender para um rival e vender para o Flamengo especificamente. Mas o Alan, diferente do De La Cruz, ele está demonstrando um desejo muito grande de vir para o Flamengo. E já deixou claro isso para muitas pessoas do Atlético, inclusive para o próprio Felipão, que conversou com ele. Não, obrigado e tal, mas a minha ideia é voltar para o Rio de Janeiro e jogar no Flamengo. Então isso aí vai acabar fazendo a diferença. Eu acredito que vai rolar também a negociação, viu, o Alan? O seu xará virá jogar no Flamengo. Agora, essas coisinhas vão dar uma travada, né? Vão demorar um pouquinho. Como a janela abre só no início de julho, eu acho que teremos ainda mais alguns dias aí enrolando, mas que ele vai acabar vindo, ele vem sim. Porque é muito dinheiro na mesa do Atlético por um jogador que tem 26 anos, que dificilmente irá receber uma proposta melhor. Eu acho até que o Flamengo está gastando demais com o Alan, né? Não é porque você tem dinheiro que você precisa gastar muito, né? Você tem que gastar com inteligência, gastar bem. E eu acho que o Flamengo, que tem um poderio financeiro assustador hoje no futebol da América, ele está gastando muito com o Alan. Mas isso também fará com que o Atlético acabe cedendo, além da vontade do jogador, e depois os caras se entendem lá com a massa atleticana e o Alan deve vir para o Flamengo, sim. Até porque eu tenho evitado um pouco falar da palavra travar, João, porque travar é uma coisa natural em qualquer negociação, né? Vamos lá, você negocia salário, tempo de contrato, e quando você está negociando com clubes, cláusulas que você pode ganhar porcentagem na frente ou não, quanto você vai comprar, parcelamento, várias coisas. Então, às vezes, por exemplo, está travado o parcelamento, não, eu quero 3 parcelas, não, só vendo se for à vista. Não, tá, 2, beleza, fechamos. Travou, resolvemos. Agora o valor da primeira parcela. Então, aí trava no valor da primeira parcela. Isso é uma coisa natural. Até resolver, são várias etapas, né, na negociação. Até resolver tudo, você tem que destravar uma, destravar outra, destravar. Então, é uma coisa. E você pode ter certeza que a pressão lá em Belo Horizonte é muito grande. Muito. Eu tenho visto alguns programas lá em YouTube de canais de atleticanos e também de emissoras de rádio e tal. É uma situação que gera um desconforto muito grande, principalmente envolvendo o Flamengo. Você saber que o Atlético está numa situação delicada financeiramente, que o Atlético precisa desse dinheiro. Essa é a verdade. Que o jogador quer ir embora para o Flamengo. E o Atlético vai ter que vender esse cara
Pro Flamengo, rapaz, isso gera um mal-estar, comentários, pressão lá em Belo Horizonte, e a diretoria do Atlético vai ter que resolver esse pepino rubro-negro que apareceu lá na vida dele. Até porque, João, querendo ou não, segundo palavras até do próprio dirigente que estava no Flamengo na época e agora está no Atlético, o Rodrigo Caetano, mandar até um abraço para ele. Eu lembro que o Rodrigo era um dos que falava, né, ainda na gestão do Bandeira, que a contratação do Guerreiro foi importantíssima para o Flamengo mostrar ao mercado força, de tirar um jogador de um rival. E querendo ou não, né, hoje, o Flamengo tirando um jogador do Atlético, mostra força no mercado interno. Né? Isso passa um recado também. Fala, a gente pode até fazer uma analogia com o que o Palmeiras fez com o Pedro. Sim. O Palmeiras tentou a contratação do Pedro, né? Mas encontrou dificuldade. Por quê? Porque o Flamengo hoje pode se dar ao luxo de recusar uma proposta daquele nível que recebeu pelo Pedro. Aí o Flamengo pensou o seguinte, eu não vou reforçar o meu rival mais importante no momento, né? Eu não vou vender, até porque eu não preciso vender, eu não vou vender o Pedro para o Palmeiras. Agora, no caso do Alan, é exatamente o oposto. O Atlético precisa vender o Alan. E aí, meus amigos, é isso. Vai acabar rolando. Provavelmente. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Então o Mengão está movimentando o mercado da bola. A imprensa tá assustada, né? Porque o Flamengo não está economizando para poder trazer novos reforços. O Flamengo vai aumentar, sim, a proposta pelo jogador Alan e ele deve vestir a camisa do Flamengo aí nos próximos dias. Vamos ver o que vai acontecer. O Flamengo volta ao gramado nesta quinta-feira contra o Bragantino. O Flamengo joga fora de casa e logo em seguida vai enfrentar o Santos também jogando fora de casa. E aí depois faz a última partida pela fase de grupos da Libertadores da América contra o Alcas. Nação, muito bom dia para todos vocês, um grande abraço, obrigado por você estar aqui com a gente, assistir o vídeo até o final. Deixe seu like, não se esqueça, se você não é inscrito, confere a sua inscrição aqui no nosso canal. Um grande abraço e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.